Vamos falar de Felipe? Vamos. E aí, como é que é essa relação, a importância disso? Bacana, eu gosto muito assim. do Felipe Becker, inclusive quero convidá-lo aí para um dia estar aqui conversando conosco. Eu e o Becker, a gente já se conhecia, né? Assim, há muito tempo, porque a gente fez parte lá na época do Convergência, depois que eu saí a gente seguiu amigos, seguiu se falando, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, né? E quando a gente começou a trabalhar junto, cara, foi muito importante, porque conviver com o Becker é um aprendizado diário, né? Porque o Becker, como eu falei antes, ele tem mais de 30 anos de história dentro do futebol. E isso, cara, um cara com essa experiência, ele tem muitas coisas para agregar. Porque o Becker, dentro do ambiente, ele consegue conversar com todas as pessoas de uma maneira leve. Não é que ele não cobre, ele sabe cobrar. Mas ele sabe cobrar sempre com um olhar mais, entre aspas, leve, né? Tu pode cobrar de várias formas, né, mano? Tu pode cobrar sendo um grosso, xingando todo mundo, e tu pode cobrar de uma maneira mais educada. O Becker sempre conseguiu ir desta maneira mais educada. E isso ajuda o ambiente. Por quê? Porque é um ambiente onde tem cobrança, mas é um ambiente que as pessoas entendem que elas vão ter que seguir evoluindo dentro daquilo que a direção pensa. Então, cara, para mim foi um orgulho e uma honra muito grande, porque eu aprendo muito com ele. Eu vejo muita crítica a ele, sim, e eu penso diferente porque eu vivi com ele diariamente, praticamente, por 1 ano e meio, 2, né? Mas essas críticas, primeiro, são pelo status do cargo, Claro. e daqui a pouco pelos pronunciamentos, que não tem gente que é da comunicação, tem gente que é orador, tem gente que tem facilidade para isso, Perfeito. e tem gente que trabalha mais nos bastidores, assim, então muitas vezes, antes de criticar, te coloca no lugar do cara, era justamente isso que a gente tá falando. Não, perfeito. E se o Becker não tivesse competência para lidar com o ambiente do profissional, ele já tinha saído. Sim. É óbvio, né? Ninguém fica lá dentro O Papaléu tinha um perfil também semelhante, né? O Papaléu é uma grande figura também, um perfil mais tranquilo e que sabe gerir ambiente. E isso é muito importante pro contexto do clube, mano. Acho que isso também é importante a gente lembrar. Porque o contexto do Inter hoje é um contexto bélico. Internamente, externamente. Não só o Inter, né, cara? Em tudo que é lugar, né? É verdade, a sociedade, né? E essa polarização é muito danosa, né? Mas o nosso contexto... Ela atrofia o diálogo, né? E nesse contexto do clube, de estar com essas dificuldades de diálogo interno, de diálogo externo e de também não ter conquistas, cara... Isso acaba virando um furacão, assim, isso acaba virando um terremoto. Isso potencializa muito o lado negativo, né? O que também a gente precisa entender que faz parte do processo. E eu tenho certeza, cara, que o Becker, agora sim, a gente já tem conversado sobre base profissional, sobre os processos e os alinhamentos que a gente precisa fazer. E o Becker, ele tá muito sensível a isso, ele entende porque ele ficou lá, né? Que nem tu falou antes, como ele passou pela base, ele entende as demandas da base e isso, cara, com certeza vai facilitar todo esse nosso processo que a gente entende que tem que ser feito. Porque assim, mano, se a gente quer formar jogador, nós vamos ter que... pagar alguns preços, como a gente fala, né? Pô, o cara quer mudar de vida, o cara quer, sei lá, quer perder peso, ele tem que pagar um preço. Dói, né? E às vezes as pessoas estão numas... É bom, as pessoas, depois que tu vê o resultado, né? Porra. Ninguém vê o caminho, só vê o resultado, né? E eu penso que se a gente quiser potencializar os nossos jovens... Nós vamos ter que pagar um preço internamente enquanto clube para fazer algumas coisas um pouco diferentes do que vem sendo feitas, para a gente ter resultado diferente. E o que tu acha que seria fundamental nesse custo aí desse preço? Cara, o fundamental é a gente conversar. É diálogo. Eu acho que o fundamental nesse primeiro momento é a gente conseguir, eu e o Becker, conversar mais e conseguir aproximar esses mundos... Sim, porque boa vontade e intenção tem, mas o dia a dia, a máquina de moer carne... Isso aí, cara. Então, é um desafio gigante. A gente pensa que é só conversar, não é.
Porque tu tem que planejar, aí tu tem que ver, cara, vamos por esse lado aqui, puta, vamos tentar, não deu certo, vamos de novo, mas se a gente fizer assim, então assim, são várias ações que tu tem que fazer, né? Mas eu tenho muita convicção de que o trabalho que nós estamos começando a fazer, ele vai render bons frutos. Nós temos muita convicção. E agora, como a gente terminou esse plano inicial de trabalho, agora é a hora que a gente começou a fazer já de seguir com essa aproximação entre base e profissional, mostrando aquilo que a gente está enxergando e como que a gente entende que a gente pode maximizar esses processos. Vou te dar um exemplo. Além desse que tu falou no início, dos meninos que foram separados lá para fazer uma carga física maior. Dentro da profissionalização, nós criamos um processo que a gente denominou Atleta 360. O que é isso? É muito simples. No clube são várias áreas e a gente precisa integrar essas áreas todas, não só entre elas. A gente precisa fazer com que essas áreas trabalhem de forma integrada para o atleta. É diferente. Uma coisa é eu ter a área financeira integrada com a área técnica, sei eu. Outra coisa... Sim, o objetivo da transversalidade tem que ser o atleta. Isso aí. Então a gente põe o menino... E ser transversal já é muito difícil, imagina ainda com ênfase na formação do atleta. Então a gente põe o menino numa sala, já fizemos isso. Tem 20 pessoas, é da nutrição, é fisiologia, é preparação física, é fisioterapia, é comissão técnica, é psicólogo, pedagogo, assistente social. Cara, bota todo mundo na sala. Diz, ó, essas 20 pessoas aqui, 15, não importa, 30, todas elas estão trabalhando para potencializar o teu jogo. Então o que a gente fez? Criamos indicadores internos desses meninos em várias áreas. Área comportamental, área técnica, área física, enfim, várias áreas. Esses indicadores foram criados pelos profissionais e eles têm uma nota lá que eles vão ter em cada área. A área comportamental é uma nota, a área técnica é outra, a área nutricional é outra. Ele vai ter várias notas que vão somar lá e ter os seus pesos e vai ter uma nota final. Legal. Dentro de cada área, eu consigo ver, dentro dos indicadores criados, aonde que esse menino ele está bem e aonde ele precisa evoluir. Então, por exemplo, eu tenho um menino que daqui a pouco, tecnicamente, ele entrega muito bem. Só que ele tem problema comportamental. Ele falta aula, ele não faz prova. Eu tô viajando aqui, né? Criando hipótese. Entendi. Nós vamos ter que fazer, então, um plano de ação para que ele vá na aula, para que ele tire boas notas. Porque não adianta só ele ter a parte técnica boa, ele tem que ter a parte comportamental boa, sabe por quê? Senão... É o conceito do esporte universitário americano, né? Perfeito. Porque tu entende que o funil ele é muito violento. E que a maioria não vai vingar. Isso. Mas tu pode formar cidadão. Isso, não, perfeito. E nós temos que ajudar esse moleque a chegar o mais pronto possível no profissional. Eu preciso entregar esse moleque lá em cima o mais pronto possível. Até porque se ele não tiver com a cabeça boa, ele vai tremer na hora de botar pra dentro. É isso, não adianta só ter técnica, tu tem que ter uma série de fatores, nutricionais, enfim, de tudo. E aí a gente já estamos começando a avaliar esses meninos trimestralmente. Então tu faz os indicadores, deu as notas, faz os planos de ações iniciais, o que ele tem que melhorar, e acompanha no trimestre. E tu tá manualizando esse processo para deixar esse legado também? Nós estamos manualizando isso de forma com... Nós não estamos escrevendo ainda não, mas a gente já está com os processos. Agora o segundo passo vai ser manualizar isso para a gente deixar isso pronto. Sim, tu está estabelecendo os critérios para criar... Isso. Não, é isso. Nós já estamos rodando o piloto, na verdade. Rodando o piloto já a todo vapor. Para começar, já estamos com os planos de ações iniciais já todos sendo feitos. Vamos fazer a primeira medição agora, julho ou agosto, se não me engano, já faz a primeira medição trimestral. E aí tu vai, né? Aí tu vai melhorando, esse indicador aqui acho que não ficou bom. Aí claro que tu vai mexendo e melhorando. Mas isso para mim, assim, na nosso ver lá de todo mundo que participa do comitê, de todo mundo que está envolvido nesse processo, é um ganho muito importante, né? Que a gente pode ter. A gente também está voltando, por exemplo, com o futsal na iniciação, algo que o clube tinha abandonado.